Atenta não, que a fama tanto estende, que de nenhum passo se contenta, que a pátria, que de um fraco fio pende, sobre os seus duros ombros a sustenta. Não no vês tinto de ira, que repreende a vil desconfiança inerte e lenta do povo, e faz com que tome o doce freio do seu rei natural e não de alheio? Olha, por seu conselho e ousadia, de Deus guiada só e de santa estrela, só pode ser que o impossível parecia, vencer o povo ingente de Castelo. Vês, por indústria, esforço e valentia, outro estrago e vitória clara e bela, na gente, assim feroz como infinita, que entre o Tartês e o Guadiana habita? Não vês quase já desbaratado o poder lusitano, pela ausência do capitão devoto, que, apartado, orando invoca a suma e trina essência? Vê-lo com pressa já dos seus achados, que lhe dizem que falta resistência contra poder tamanho, e que viesse, porque consigo esforço aos fracos desce? Mas olha com que santa confiança, que ainda não era tempo, respondia, com que tinha em Deus a segurança da vitória que logo lhe daria. Assim Pompílio, ouvindo que a posança dos inimigos a terra lhe corria, a quem lhe a dura nova estava dando, pois eu, responde, estou sacrificando. Se querem com que tanto esforço em Deus se atreve, ouvir Quisérios como nome se receia, português Cipião chamava-se deve, mas mais de Nuno Alvares se arreceia. Ditosa pátria que tal filho teve, mas antes pai, que enquanto o sol rodeia este globo de Ceres e Netuno, quem suspirará por tal aluno? Sempre suspirará por tal aluno. Na mesma guerra vê que presas ganha este outro capitão de pouca gente. Comendadores vence e gado apanha, que levaram roubado ousadamente. Outra vez vês que a lança em sangue banha destes, só por livrar com amor ardente o preso amigo, preso por leal. Pero Rodrigues é do Leandral. Olha este desleal e como paga o perjúrio que fez e viu engano. Gil Fernandes é de Elvas quem o estraga e faz vir a passar o último dano. De Xerez rouba o campo e que alaga com o sangue de seus donos castelhano. Mas olha Rui Pereira, com o rosto faz escudo às galés de anteposto. Olha que 17 lusitanos neste outeiro subido se defendem, fortes de 400 castelhanos que em derredor pelos tomar se estendem. Porém logo sentiam com seus danos que não só se defendem, mas ofendem. Digno feito ser do mundo eterno, grande no tempo antigo e no moderno. Sabe-se antigamente que 300 contra 1000 romanos pelejaram, no tempo em que os viris atrevimentos de Viriato tanto se ilustraram, e deles alcançaram vencimentos memoráveis, de herança nos deixaram, que o muitos, por ser pouco, não temamos, o que depois 1000 vezes amostramos. Olha K12 infantes, Pedro Henrique, progenie generosa de Joane, aquele faz a fama ilustre fique, dele em Germânia, com que a morte engane. Este, que ela nos mares o publique, por seu descobridor, e desengane de Ceuta a maura túmida vaidade, primeiro entrando às portas da cidade. Vês o conde Dom Pedro, que sustinha 2 cercos contra toda a barbária? Vês, outro conde está, que representa em terra e Marte, em força e ousadia. Deste poder defender-se não contenta, alcaçere da ingente companhia, mas do seu rei defende a cara vida, pondo por muro a sua ali perdida. Outros muitos verias, que os pintores aqui também por certo pintariam, mas falta-lhe pincel, faltam-lhe cores, honra, prêmio, favor, que as artes criam. Culpa dos vícios, dos viciosos sucessores, que degeneraram certo e se desviam do ilustre e do valor dos seus passados, em gostos e vaidades atolados. Aqueles pais ilustres que já deram princípio à geração que deles pende, pela virtude muito então fizeram, e por deixar a casa que descende. Cegos, que dos trabalhos que tiveram, se alta fama e o rumor deles se estende, escuro deixam sempre seus menores, como se lhe deixar descanso os corruptores. Outros também há grandes e abastados, têm um tronco ilustre de onde venham, culpa de reis, que às vezes a privados dão mais que a 1000 que esforço e saber tenham. Estes a seus não querem ver pintados, crendo que as cores vãs lhe não convenham, e, como a seu contrário natural, a pintura, que fala querem mal. Não nego que há contudo descendentes de generoso tronco, e a casa rica, que com costumes altos e excelentes sustentam a nobreza que lhe fica. E se a luz dos antigos seus parentes neles mais valor não clarifica, não falta ao menos, nem faz escura, mas destes acha poucos a pintura. Assim estava declarando os grandes feitos o Gama, que ali mostra a vária tinta, que adouta mãos tão claras, tão perfeitos, dos singulares artifícios ali pinta. Os olhos tinha prontos e direitos, o catual na história bem distinta, 1000 vezes pergunta e 1000 ouvia as gostosas batalhas que ali via. Mas já a luz se mostrava duvidosa, porque a lâmpada grande se escondia,
debaixo do horizonte luminosa, levava as antípodas do dia. Quando o gentil e a gente generosa dos nares de Danal forte se partia, a buscar o repouso que descansa, os laços animais na noite mansa. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do oitavo canto dos Lusíadas, onde nós finalmente terminamos de ver a representação das pinturas dos ilustres lusitanos que o Paulo da Gama está mostrando para o ministro indiano Catual. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez, né, nesse vídeo, vamos estar comentando aqui da estrofe 28ª até a 44ª estrofe aqui do oitavo canto, ou seja, estrofe 28 até a 44, onde, como eu bem disse, a gente vê o relato final feito pelo Paulo da Gama, onde ali nas naus portuguesas que já estão ancoradas ali na Índia, esse capitão português, irmão do Vasco da Gama, que é o Paulo da Gama, ele está mostrando e explicando as várias pinturas dos ilustres lusitanos que estão ali expostas na capitania da frota portuguesa. Mas, né, antes da gente reler tudo isso e explicar o que cada verso, o que cada estrofe estava dizendo, o que Camões em cada verso e em cada estrofe está dizendo, vamos recapitular um pouco o que a gente já leu até agora, né? Estamos aqui, vamos já colocar praticamente na metade do oitavo canto, então vamos resumir o que a gente já leu até agora nessa grande obra aqui, ó. Já estamos no finalzinho aqui, ó. Já estamos quase nos finalmente da obra. Então, do primeiro canto até aqui metade do oitavo, o que a gente viu? O primeiro canto, Camões começa com a introdução da obra dele, onde ele diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano, o povo de Portugal. Depois disso, ele diz que dedica seus versos ao rei Dom Sebastião, que é o monarca de Portugal contemporâneo dele. Camões publica os Lusíadas em 1572. Então, né, apesar do monarca de Portugal, que é o... Olha, tô até me esquecendo o nome dele. Deixa eu até colar aqui. O Dom Sebastião, isso. Olha, já gravei mais de uns 30 vídeos e já estava esquecendo. Dom Sebastião. Apesar de Dom Sebastião ser muito jovem nessa época, e Portugal estivesse sob regência, já dá para considerar que ele era o rei de Portugal. Tanto que a gente vê que nesses versos aqui da dedicatória, o Camões instiga o Dom Sebastião a assumir de vez o controle do reino de Portugal e começar a realizar grandes feitos. Depois disso é que o Camões começa a cantar propriamente o épico dele aqui, os Lusíadas. Ele diz que a frota portuguesa já está a caminho da Índia, navegando no mar. E, enquanto isso, os deuses se reúnem num concílio no Olimpo. É dito que o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, ele convoca todas as divindades para um concílio, que é uma reunião, né, a fim de discutir o futuro do Oriente. Ele diz que a frota portuguesa que está navegando nesse momento no oceano vai ser bem sucedida nessa empreitada, ou seja, eles vão alcançar a Índia, que é a frota do Vasco da Gama, que saiu de Lisboa com o objetivo de chegar à Índia. Ele diz que eles vão ser bem sucedidos, ou seja, Júpiter aqui está falando sobre o futuro já para os deuses que estão ali no concílio escutando ele. Ele fala não só isso, ele fala que graças a esse feito do Vasco da Gama, o reino, né, a gente já pode até considerar o Império de Portugal, vai estar conquistando todo o Oriente. Ele diz que os portugueses vão ser senhores do Oriente. Então ele já fala o futuro, o glorioso futuro do povo de Portugal. E nisso os deuses começam a discutir, após escutarem essas afirmações, onde alguns deuses se mostram contra os portugueses, ou seja, se mostram contrários a essa empreitada e a conquista que Portugal vai estar realizando no Oriente, enquanto alguns deuses se mostram favoráveis, querendo que Vasco da Gama seja bem sucedido e querendo que os portugueses realizem feitos cada vez mais grandiosos. Então a gente vê ali no concílio dos deuses essas divindades discutindo, debatendo isso. Então o Camões volta a narrar, falar sobre a humanidade, né, sobre os portugueses que navegam. Ele diz que a frota do Vasco da Gama, nesse momento, já está navegando no Oceano Índico, mais propriamente ali na costa africana oriental. Se vocês pegarem o mapa mundi e derem uma olhada, entre a atual Moçambique e a atual Madagascar, entre o norte desses dois territórios, vocês vão ver algumas ilhas ali no lado oriental da costa africana. É mais ou menos ali que Vasco da Gama e seus marinheiros estão navegando nesse momento. Ou seja, o primeiro canto, a gente vê que o Camões não começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama desde o começo. Ele já começa a narrar quando eles já estão há muito tempo navegando. O Camões até disse pra gente, né, eles estão aqui em março, no mês de março. Sendo que quem lembra aí as aulas de história da escola deve se recordar que
Vasco da Gama e seus maridos saem de Lisboa, né? Saem de Portugal, no dia 8 de julho de 1497. Só que se eles já estão aqui em março, então já se passou quase um ano. Ou seja, quase um ano de o Camões pula quase um ano da viagem do Vasco da Gama. Ele decide começar a narrar a empreitada quando eles já estão navegando aqui na costa africana oriental. É aqui, principalmente aqui no primeiro e no segundo canto, que se passa essa parte da viagem, né? A costa africana oriental, que é onde os portugueses vão se encontrar com os africanos muçulmanos que habitam os reinos dessa região, principalmente aí, né? Principalmente não, né? Especificamente os reinos de Moçambique, Mombasa e depois o reino de Melinde. Como eu disse, alguns deuses se mostraram contrários à empreitada dos portugueses. Qual deus que se destaca? A gente inclusive já viu ele ser citado ali no Concílio dos Deuses, é o deus Baco. O deus Baco vai ser o grande antagonista da empreitada do Vasco da Gama. Porque ele não quer que os portugueses alcancem o Oriente e realizem os seus grandes feitos ali naquela região. Então o Baco não vai medir esforços para tentar destruir a frota do Vasco da Gama. Para isso, ele se aproveita que os africanos de Moçambique e de Mombasa são muçulmanos e volta eles contra os portugueses, né? Ele vai até eles e propõe algumas armadilhas para estar destruindo, né, as embarcações desses cristãos que estão passando por ali. Os portugueses só não morrem numa armadilha no reino de Mombasa. Isso já é o começo do segundo canto. Eles só não morrem nessa armadilha porque eles foram salvos por uma divindade, que é a deusa Vênus. Assim como o deus Baco vai ser o grande opositor dos portugueses, a deusa Vênus, que é uma das divindades favoráveis aos portugueses, vai ser a grande protetora do Vasco da Gama e de seus marinheiros. A gente vai ver isso na obra. Ela tem um amor muito grande pelo povo português e deseja que eles alcancem feitos cada vez maiores. Então, ao ver que os portugueses estavam prestes a cair numa armadilha mortal ali no reino de Mombasa, a deusa Vênus vai até eles e salva a frota portuguesa. Não só isso, ela fala com o deus Júpiter e convence o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, convence o deus Júpiter a ajudar os marinheiros portugueses nesse momento da viagem. Então a gente vê que o deus Júpiter envia o deus Mercúrio, que é o deus mensageiro, e manda o deus Mercúrio preparar um reino mais amigável para receber os portugueses, já que o reino de Moçambique e o reino de Mombasa foram muito hostis ao povo de Portugal nesse momento da viagem. O reino que o Mercúrio escolhe para receber os portugueses dessa forma amigável é o rei de Melinde, que fica mais ao norte. Então a gente vê que nesse momento da obra, aqui no segundo canto, os portugueses não só foram salvos pelos deuses, pela influência dos deuses, como também eles foram guiados até o reino de Melinde. E, graças aos deuses, os muçulmanos desse reino, eles também são muçulmanos, eles recebem os portugueses de uma forma muito amigável. O povo português é tão famoso, ficou tão bem quisto ali graças à influência dos deuses, que o rei de Melinde pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal. Ele fala: vocês são um povo muito famoso aqui, os seus feitos são muito bem conhecidos, temos muito apreço pelas grandes obras dos homens, então eu quero que você me conte mais sobre o seu povo. E é isso que a gente vê, já começa a ver no terceiro canto, que é o momento em que Vasco da Gama começa a contar a história de Portugal para o rei de Melinde. Um ponto importante, que é para salientar, é que apesar do evento central da obra Os Lusíadas, que nós estamos lendo, ser a viagem do Vasco da Gama até a Índia, a primeira empreitada dele. Eu falo primeiro porque depois dessa ele não se contentou e fez outras. Mas essa primeira empreitada, apesar de ser o evento central, não é só isso que o Camões está cantando pra gente aqui na obra dele. A gente vê isso muito bem lá no primeiro canto, inclusive no meu primeiro vídeo, né? Quase todos os vídeos eu saliento isso, mas eu explico melhor no primeiro vídeo, afinal, o primeiro vídeo aqui do YouTube é a introdução. Camões diz: eu canto os grandes feitos do povo de Portugal, né? Em resumo, ele está falando isso. Então, nesse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde, onde Vasco da Gama vai estar contando a história de Portugal para ele, é uma oportunidade que o Camões tem de estar contando tudo o que acontece na história de Portugal, os grandes feitos portugueses antes do Vasco da Gama, desde a origem de Portugal, na verdade até antes, né? Ele vai mencionar também feitos dos antepassados dos portugueses, os lusitanos, né? Inclusive ele menciona, se eu não me engano, o Luso, né? Que é um personagem mitológico que é dito que ele é o primeiro lusitano, né? Afinal, a Lusitânia se chama, é dito que ela tem esse nome por causa dele. Então, se mencionado alguns personagens da antiguidade. Inclusive, né, é mencionado Viriato, que foi um guerreiro que lutou contra os romanos se eu não me engano, na Roma antiga, né, na antiguidade. Inclusive, ele foi mencionado aqui nesses versos que a gente vai estar lendo hoje, né? Se vocês prestaram atenção, vocês viram sendo mencionado ele, e eu vou estar mencionando ele aqui mais uma vez. Então, Então, esse encontro é uma oportunidade para o Camões estar cantando os grandes feitos realizados no passado.
Tanto que lá na segunda estrofe do primeiro canto, o Camões diz, né? Canto as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império. Então é isso, né? A parte começa, é isso que começa a ser contado aqui nos Lusíadas pra gente no terceiro canto, né? O Vasco da Gama contando os grandes feitos do povo, da história de Portugal. Então ele descreve um pouco do território da África, para depois estar descrevendo a Península Ibérica, que é onde fica os territórios de Portugal. Ele menciona um pouco os antepassados dos portugueses, e depois ele começa a mencionar os eventos que levaram ao surgimento do reino de Portugal. E assim ele vai falando a sucessão dos monarcas portugueses que foram, como ele bem diz lá no na segunda estrofe, dilatando a fé e o império, ou seja, expandindo os territórios de Portugal e expandindo o cristianismo pelo mundo. O quarto canto Camões, por meio de Vasco da Gama, continua contando a história de Portugal. É no quarto canto que a gente já vê que o reino de Portugal começa a se expandir para fora da Europa, para fora da Península Ibérica. A gente vê os reis portugueses começarem a conquistar os territórios da África. Até que chega o reinado do rei Manuel I, que é o rei contemporâneo de Vasco da Gama. A gente vê que o rei Manuel ele teve um sonho com a Índia, e ele interpretou esse sonho como um sinal que ele devia conquistar aquelas terras, aqueles povos tão distantes e tão famosos. Então, o rei Manuel vai e lança essa empreitada, que é a empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia. O quinto canto é o momento que Vasco da Gama, que Vasco da Gama agora vai começar a narrar a empreitada dele. Foi isso que o rei de Melinde tinha pedido para ele. Ele falou: eu quero que você me conte a história de Portugal, me fale sobre os reis, os seus antepassados, os grandes reis portugueses, as grandes batalhas que o seu povo já travou. E depois disso, me conte como foi a sua viagem, o que você viu, o que você passou, desde que você saiu da sua terra até chegar aqui no meu reino, que é o reino de Melinde. Então, enquanto o terceiro e o quarto canto aqui dos Lusíadas é Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde, o quinto canto é o momento que o Vasco da Gama vai contar a sua viagem para o rei de Melinde. Então ele conta, não. Aí começa ali no quinto canto dizendo que ele saiu de Lisboa em julho de 1497. Ele é o comandante dessa empreitada. Ele e seus marinheiros começaram a navegar rumo ao sul. Ele comenta os reinos africanos por onde eles foram passando, né? Eles foram navegando ao lado da costa africana. Não rente a ela, mas com uma certa distância. Mas eles falam, ó, estamos passando pelo reino tal, 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 tal. Conta que depois de 5 meses e 5 dias, eles chegaram no extremo sul da África, que é onde fica o famoso Cabo da Boa Esperança, que é o Cabo das Tormentas. É ali que ocorreu o encontro com o gigante Adamastor, o famoso gigante Adamastor, né? Então, se vocês aí tiverem alguma curiosidade, às vezes se esqueceram em qual momento dos Lusíadas o gigante Adamastor aparece, ele é citado. É o quinto canto, é ali que ele é mencionado. O Vasco da Gama está contando pro rei de Melinde a viagem dele e ele menciona ali que quando ele passou pela região do Cabo da Boa Esperança, ele se encontrou com esse gigante assustador. Depois disso, né, depois dessa passagem, começa o momento em que a frota portuguesa já está navegando pelo Oceano Índico. Eles começam a navegar na costa africana oriental. E aí o Vasco da Gama comenta que eles sofreram com tempestades, com correntezas contrárias, que foram muito desfavoráveis e atrasaram muito a viagem. O problema com o escorbuto, que é a doença que quase que matou vários portugueses. E também a insegurança, vamos colocar assim, a ansiedade dos portugueses durante a viagem. Porque nesse momento eles começavam a navegar um tanto, já estavam navegando por eles mesmos. Ou seja, estavam navegando a partir desse momento, né, aqui no Oceano Índico, estavam navegando às cegas. Afinal, essa é a primeira empreitada que ia até a Índia, então eles estavam estabelecendo essa rota. Eles sabiam que tinham que navegar rumo ao norte, mas o tempo que eles iam percorrer e o que eles iam ver no meio do caminho eles não sabiam. Então eles estavam bem seguros. Principalmente porque, como a gente bem vê aqui no quinto canto, que a gente viu lá no primeiro canto também, os portugueses estavam sempre querendo alguma novidade sobre a Índia. E eles estavam tendo dificuldade de encontrar. Os povos que eles se encontravam, os povos africanos, na maioria das vezes nem falavam um idioma comum. Então eles não conseguiam nenhuma novidade. Isso dava uma angústia para eles, né? Isso pesava no coração deles. E a gente vê até eles continuam navegando até que eles chegam na região do reino de Moçambique. Ou seja, é aqui no quinto canto que a gente vamos dizer assim, a gente conecta o que a gente viu lá no primeiro e no segundo. Então, aí que é a narração do Vasco da Gama. Ele disse que passou ali por Moçambique e Mombasa, ele teve um péssimo encontro com os muçulmanos ali, que tentaram destruir a frota dele, mas que ele foi muito bem recebido, ele e seus marinheiros, no reino de Melinde, que é onde ele está agora. E assim, o Vasco da Gama termina sua longa narração e se encerra o quinto canto. O sexto canto é a partida da frota portuguesa de Melinde.
Como eu disse, né, eles foram muito bem recebidos ali, os marinheiros portugueses foram muito bem recebidos nesse reino muçulmano africano. Os portugueses puderam descansar, pegaram mantimentos e principalmente conseguiram um guia, um piloto, para estar conduzindo eles pelo resto do caminho. A gente viu no primeiro canto que o Vasco da Gama tinha pedido isso para o regente de Moçambique. Só que o regente de Moçambique forneceu um guia que, em vez de levar os portugueses para a Índia, levou eles para uma armadilha em Mombasa, como a gente bem viu. Esse piloto guia que Vasco da Gama consegue em Melinde é muito amigável, ele não tem nenhuma armadilha. Então, tendo conseguido tudo isso, os portugueses voltam a navegar, já quase chegando na Índia. No meio do caminho, infelizmente, o deus Baco vai e coloca mais uma de suas armadilhas em prática. Lembra quando eu disse que o Baco é o grande antagonista dos portugueses? Então, a gente viu no primeiro e no segundo canto que o deus Baco manipulou os muçulmanos africanos contra os portugueses. Mas como isso não deu certo, agora ele vai e tenta e manipula os deuses do mar contra os portugueses. A gente vê no sexto canto que o deus Baco desce até o fundo do mar e manipula os deuses marítimos e convence os deuses marítimos a soltarem os furiosos ventos contra os portugueses. Quem são esses ventos? São as divindades que personificam os ventos. Então, esses ventos vão e sopram uma terrível tempestade contra a frota portuguesa. A frota portuguesa só não é destruída porque, mais uma vez, a deusa Vênus vai e socorre Vasco da Gama e seus marinheiros. Dessa vez a gente vê que ela se utiliza das belas ninfas do mar, as ninfas Nereidas, as filhas de Nereu, e, como ela é a deusa do amor, ela vai e fala para as ninfas seduzirem, acalmarem os furiosos ventos com o charme, né? Com as falas femininas delas. E ela é bem sucedida nisso. Né? Os furiosos ventos se acalmam e, com isso, essa terrível tempestade que estava assolando a frota portuguesa, ela se dissipa e os portugueses finalmente chegam até o destino que eles tanto desejavam, que são as terras da Índia. E nisso se encerra o sexto canto. O sétimo canto é a chegada da frota portuguesa e o encontro dos portugueses com os indianos. Nessa época que o Vasco da Gama está chegando, o Camões diz pra gente que a Índia não era unificada, ou seja, era dividida em vários reinos. Os portugueses estão chegando na cidade, no reino de Calecut. Se vocês derem um Google, vocês vão ver que essa cidade existe até hoje. Ela fica mais ao sul, ali da costa oeste da Índia, né? A costa ocidental da Índia, vamos colocar assim. E fica mais ao sul, né? E se insere ela fica na província de Malabar, que também possui vários reinos. Então eles estão chegando nesse reino aqui, que é um reino muito rico. Como é costume até um procedimento de segurança, vamos dizer assim, dos portugueses, eles não atracam diretamente no porto. Na verdade, eles ficam ancorados na costa. Então, mas o Vasco da Gama não vai ficar só ancorado na costa, ele manda um mensageiro em terra para ir até o rei local e se apresentar, dizer, nós somos portugueses, queremos falar com você, tá. E esse mensageiro chega em terra. Só que imaginem a cena, um europeu, então ele é meio branquinho assim, né, com aquele aspecto europeu. Eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, então essa cara branca aqui. Imagine as roupas ali da época de Portugal, chegando na Índia, no meio daquele povo ali, desse povo oriental. Né? Quem já viu aí as fotos dos indianos, eles são os asiáticos morenos, né? Então imagine essa diferença. Então ele chega ali, fica um alvoroço, o povo fica todo em volta desse mensageiro, querendo saber quem é. Então ficou ali um tumulto. E aí vem a parte ainda mais curiosa, que no meio desse povão, no meio do povo indiano, surge um africano que conhece o povo de Portugal. Olha só, os portugueses, né, Vasco da Gama e seus marinheiros estão no outro lado do mundo, no meio dos indianos, que nunca nem deviam saber dos portugueses, mas dali no meio surgiu um africano. E que, ao reconhecer esse mensageiro como um português, vai até ele e começa a conversar, muito curioso com ele. A gente vê que esse africano se chama Monsaid. Ele vai ter um papel bem importante aqui durante essa passagem da frota portuguesa aqui pela Índia. O Monsaid convida o mensageiro para ir na casa dele e ele explica, pergunta o objetivo dos portugueses e diz, você quer falar com o rei local? Ele não está na cidade no momento, então você vai ter que esperar um pouco. Mas por que você não me leva até as naus portuguesas para que eu conheça o resto da tripulação? O Monsaid está muito empolgado ao ver esse povo tão famoso. É interessante salientar que é dito que o Monsaid ele é um mauritano, ou seja, ele é um norte-africano. Portugal, nessa época, como a gente já bem viu lá no quarto canto, já estava conquistando vários territórios da África. Eu mencionei isso nesse resumo que eu estou fazendo para vocês. Então, o Monsaid conhecer os portugueses não é de se estranhar, tanto que ele falou assim, esse povo vizinho da minha terra natal. Então, provavelmente Portugal conquistou a terra dele, ao conquistar ali os norte da África.
ou provavelmente conquistou um território que era vizinho da terra dele. Então é por isso que ele conhece os portugueses, né? Ele reconheceu os portugueses. O mensageiro, né, ao ouvir esse pedido, consente e e volta para as naus com o Muro Monsaide. O Vasco da Gama acolhe muito bem esse africano. E os portugueses ficam todos em volta querendo ouvir o que esse africano tem a dizer sobre a Índia. Afinal, essa é uma oportunidade que o Vasco da Gama tem para obter novas informações da Índia. Então, nesse momento aqui do sétimo canto, a gente vê a descrição da sociedade indiana, que é feita por esse muçulmano. Ele diz, antes disso, ele descreve um pouco essa região. Ele diz que os portugueses estão no reino de Calicut, na cidade de Calicut, que tem o mesmo nome do reino, que fica na província de Malabar. Ele diz que antigamente essa província era unificada, mas depois, por causa de algumas influências religiosas ali, ela foi dividida, né? Ela foi dividida em vários reinos. Fala que o rei local, que se chama Samorim, ele não está ali no momento, mas que logo ele vai voltar. E ele começa a descrever a sociedade indiana. Ele fala das peculiaridades do povo indiano. Ele fala que a sociedade é dividida em grupos. São as famosas castas hindus. Então, quem está num grupo não se, vamos dizer assim, não se relaciona, não se casa com pessoas de outro grupo. Se você nasce naquele grupo, você vai sempre desempenhar as atividades daquele grupo. E depois ele fala um pouco sobre as divindades, né? Diz que apesar de aqui existirem muçulmanos, né, aqui no reino de Calicut, ele fala que a sociedade, que o povo majoritariamente cultua os deuses da Índia. Então, cultuam aqueles vários deuses, né, aquelas várias divindades do panteão indiano, vamos dizer assim. Mas nesse momento o rei Samorim já tinha voltado para a cidade e ele ficou sabendo da visita, da chegada de um povo estrangeiro e que está um alvoroço na cidade. E ele manda um ministro dele, um conselheiro dele, ir até os portugueses e convidar o comandante deles para vir até o palácio para se apresentar. Então nesse momento a gente vê que o Vasco da Gama deixa as naus portuguesas com alguns poucos marinheiros, ou seja, não são todos que vão até o palácio, a maioria da frota, dos marinheiros da frota ficam ali nas naus cuidando delas, mas o Vasco da Gama vai com alguns desses marinheiros até o palácio do rei Samorim. Esse muçulmano que é o Monsaide vai junto, ele vai ficar meio que acompanhando ali o que está acontecendo, a gente vai ver isso. E diante do rei Samorim, o Vasco da Gama revela pra gente um dos grandes objetivos dessa empreitada dele. Eu meio que sempre coloco para vocês que o grande objetivo dessa empreitada do Vasco da Gama era estabelecer uma rota segura de Portugal até a Índia. Mas não é só isso. O Vasco da Gama revela ali, na conversa com o rei Samorim, que ele tem um objetivo de estabelecer uma aliança entre um rei indiano e o rei de Portugal. No caso, o rei ele propõe uma aliança comercial do rei de Portugal com o rei Samorim. Ele propõe isso, né? Uma aliança comercial e militar entre os dois reinos. O rei Samorim escuta isso. Só que, como ele acabou de conhecer o Vasco da Gama, ia ser muito ridículo ele aceitar isso num primeiro momento. Ele acabou de conhecer o Vasco da Gama e provavelmente essa foi a primeira vez que está ouvindo falar do povo de Portugal. Então ele pede um tempo para estar ponderando isso. Ele fala, vou estar no Vasco da Gama, vou estar me reunindo com os meus conselheiros e muito em breve eu vou te dar uma resposta. Nesse meio tempo, nesses dias, você pode ficar aqui no meu palácio descansando. E nisso o Vasco da Gama consente e fica ali no palácio do rei Samorim nesse tempo. Enquanto isso, né, os reis Samorim quer saber quem são esses portugueses, quer saber se eles realmente são quem realmente dizem ser. Então ele chama um daqueles ministros, o ministro que ele tinha enviado até o Vasco da Gama, que a gente vê ele se chama Catual, e fala para o Catual descobrir o máximo de informações possíveis sobre esses estranhos visitantes, esses visitantes distantes que estão ali no reino dele. No primeiro momento, esse ministro indiano Catual vai até o Monsaide, que é o africano que está ali na Índia, e pergunta para ele, eu sei que a sua terra natal é vizinha da terra deles, o que você tem para me dizer deles? Ele falou, não sei muito, eu sei que eles são cristãos e que eles são um povo muito conquistador. Eles são tão belicosos, são tão bem-sucedidos em suas guerras, que eles nunca perderam. Eles são um povo muito grandioso. Mas se você quiser saber mais dele, por que você não vai até as naus que estão ancoradas aqui do lado e conversa com eles pessoalmente? E ele aceita isso, ele aceita essa sugestão. Tanto que ele leva o Monsaide junto. Então a gente vê nisso, eu já estou descrevendo um oitavo canto para vocês, né? Que é o momento que esse ministro, que é o Catual, junto com o Monsaide, chega nas naus portuguesas e conhece mais sobre os portugueses. Como o Vasco da Gama está fora das naus, ele está ali no palácio, quem está cuidando das naus é meio que o segundo comandante da empreitada, que é o irmão dele, o Paulo da Gama. Paulo da Gama recebe esse ministro muito bem e convida ele para se sentar ali e serve um banquete. Só que nas naus portuguesas estão expostas várias e várias bandeiras ali. E essas bandeiras estão desenhadas, estão com pinturas que representam os grandes guerreiros lusitanos, os ilustres lusitanos. E nisso o Catual fica muito impressionado e pede para o Paulo da Gama
explicar o que estão sendo contadas nessas pinturas. Então, aqui no oitavo canto a gente está vendo esse momento onde mais uma vez a gente vai ver meio que a história de Portugal, sendo que mais, com enfoque mais nos grandes homens de Portugal, os grandes guerreiros. Então ali é mostrado alguns dos antecessores, dos antepassados dos portugueses, como por exemplo o Luso. Também a gente vê sendo mencionado o Viriato e o Sertório. Depois os grandes portugueses, os reis de Portugal. Ao longo de 3 vídeos, esse aqui é o terceiro, a gente está vendo o Paulo da Gama está contando, explicando essas bandeiras, sendo que a gente vai estar terminando de ver isso aqui nessas estrofes. Certo, pessoal? 30 minutos de vídeo, né? Os meus resumos aqui estão cada vez maiores, mas eu acho importante estar fazendo esses resumos para a gente se situar melhor na nossa leitura. Mas, como eu disse, né, é um resumo. Eu peço para vocês que, se possível, num outro momento, vocês assistam os vídeos que eu já publiquei até agora. A gente está lendo aqui quase já estamos quase na metade do oitavo canto. Mas todas as estrofes, todos os versos estão comentados até agora. Então não deixem de ler para vocês não perderem aí nenhum conteúdo aqui da grande obra de Camões. Certo? Agora vamos começar aqui o vídeo em si, né? Vamos reler de novo as estrofes que eu li com vocês na introdução do vídeo e vamos estar explicando aí o que o Camões está cantando pra gente. Então vamos aqui a 28ª estrofe do oitavo canto até a 44ª, a 28 até a 44. Então, né? Lembrando, Paulo da Gama está mostrando várias e explicando as pinturas que estão representadas nas bandeiras que estão expostas na capitania portuguesa, que está ancorado ao lado do reino indiano de Calicut. Então, né, está mostrando ali para o ministro Catual as pinturas. Atenta não, ou seja, se atente agora numa das bandeiras, num dos homens que está representado nessas bandeiras. Que a fama tanto estende que de nenhum passado se contenta, que a pátria que de um fio fraco pende, sob seus duros ombros se sustenta. O Camões, como é que ele está explicando essas bandeiras? Ele mostra, ele diz o que o desenho está mostrando, ele descreve o desenho e só depois ele menciona quem é o grande herói português, o grande herói lusitano que está sendo representado fazendo esses grandes feitos. Então aqui então nessa estrofe e nas 3 próximas, nas 2 próximas, vamos ver aqui, não, da 28 até a 32, a gente vai ver falando sobre um único homem. Só que a gente só vai saber, o Camões só vai revelar o nome dele pra gente lá na 32. Então a gente vai ver isso, né? Mencionando os grandes feitos desse homem. No caso, é um homem que ele é tão famoso, aqui é famoso, ele é reconhecido pelos seus grandes feitos, mais do que qualquer outro no passado. Ou seja, os feitos dele são maiores do que qualquer homem até então. Olha só. Que a pátria que de um fraco fio pende, sobre seus duros ombros se sustenta. Ou seja, a pátria portuguesa estava por um fio. E Portugal só não foi conquistada pelos seus inimigos graças aos esforços desse homem. Ou seja, foi um homem muito importante aí na história de Portugal. Um homem que manteve a independência dos portugueses. Só lembrando, pessoal, aqui é mais um momento que o Camões está contando a história de Portugal, mencionando os grandes feitos dos homens. Mas a maioria dos homens que estão representados aqui, os eventos citados, a gente já viu lá no terceiro e no quarto canto. Esse personagem aqui, ele é mencionado lá no começo do quarto canto. Vamos ver se vocês adivinham, né? Antes de eu dizer de quem ele está falando. Mas, agora ele pergunta, ó, não vês tinto de ira? Ou seja, não vês, você está vendo, o Paulo da Gama meio que pergunta, você está vendo que esse homem está sendo representado de uma forma irosa, ou seja, está com representado bravo? Onde, né, que repreende a vil desconfiança inerte e lenta do povo, e faz que torne e doce freio do seu reino natural e não alheio, tá? Ou seja, ele tá perguntando, você tá vendo que está sendo representado, dando meio que um sermão pro povo? Meio que querendo repreender a covardia do povo. Né? Covardia que fez com que o povo tome o doce freio do seu reino natural e não alheio. Ou seja, é um momento em que o povo de Portugal não queria aceitar o seu rei legítimo, o seu verdadeiro rei. Então esse personagem aqui que está sendo representado está dando esse discurso, repreendendo o povo de Portugal por isso, né? Que personagem será que é esse? Mais sobre ele. Olha, ou seja, o Paulo da Gama falou, olhe mais um pouco para a pintura. Por seu conselho e ousadia, de Deus só guiada e de santa estrela, só pôde o que impossível parecia, vencer o povo ingente de Castelo. Ou seja, né? Por meio dos seus conselhos, esse homem que está sendo representado, esse ilustre português, ele não só fez com que o povo português aceitasse o seu rei, e não temesse o adversário, como foi e conseguiu vencer os castelhanos. Quem será que é esse grande
general português que fez com que o povo abraçasse o rei de Portugal e liderou e foi o principal responsável pela vitória contra os castelhanos. Quem será que ele? Aqui, ó. Vês por indústria, esforço e valentia, outro estrago e vitória clara e bela, na gente, a Suíça feroz como infinita, que entre o Tartês e o Guardiano habita? Agora ele tá perguntando, ó, você tá vendo aqui nessa pintura ser representado o momento que os portugueses, sendo liderados por esse homem, vencem os castelhanos? Esse aqui, ó, que fala assim, ó, entre o Tartês e o Guardiano habita, ou seja, o povo que habita aquela região ali, que é o povo de Castela. Ou seja, tá perguntando, você vê o estrago e vitória clara e leda que esse homem está conquistando, esse comandante português está conquistando contra os castelhanos? Isso aqui, né, entre o Tartês e o Guardiano habita é uma forma poética de se referir ao povo de Castela. Quem será que ele, né, que muito valente está liderando e vencendo os castelhanos, liderando os portugueses e vencendo os castelhanos? Mas não vês quase desbaratado o poder lusitano pela ausência do capitão devoto, que, apartado, orando invoca a suma e trina essência? Agora ele vai, após mencionar que esse capitão venceu os castelhanos, ele vai meio que voltar um pouquinho na batalha em que esse capitão vence os castelhanos e mostra um momento da batalha onde ele estava rezando e depositava toda a sua confiança em Deus. Ou seja, essa estrofe, a próxima, entra nesse contexto, né? O momento em que esse capitão estava rezando antes da batalha. Então aqui a pergunta, você não vê que o poder durante a batalha, o poder lusitano estava desbaratado, ou seja, os portugueses estavam sendo derrotados ali na batalha. Pela ausência do capitão devoto, que apartado, orando invoca a suma e trina essência, ou seja, o Camões diz pra gente que o comandante aqui desse exército, do parte desse exército, ele meio que estava longe da batalha orando, ou seja, no momento da batalha. Pelo que o Camões tinha descrito lá dessa batalha no quarto canto, eu acho que foi meio que no meio dela, não no começo. Mas, enfim. Aqui ele diz que o povo ficou preocupado porque e ao se ver destruído porque o capitão estava durante a batalha estava rezando. Em vez de... Aqui. Vê-lo com pressa já dos seus achados, ou seja, tá perguntando, você está vendo aqui na pintura, o Paulo da Gama perguntando, né? Aqui a gente está na estrofe 30, na 30ª. Vê-lo com pressa já dos seus achados, ou seja, os seus subordinados foram até ele, encontraram ele com muita pressa, foram até ele. Que lhe dizem que falta resistência contra o poder tamanho. Falou, ó, a gente está sendo destruído pelo nosso inimigo, o poder dele é muito grande. E que viesse, e pedem com que esse capitão que estava rezando volte para a batalha. Que viesse, porque consiga o esforço aos fracos desce. Ou seja, com sua força auxiliasse os fracos portugueses que estavam sofrendo na mão dos inimigos. Paulo da Gama está perguntando, você está vendo isso aqui na pintura? Perguntando para o indiano se ele está vendo isso. Mas olha com que santa confiança, que ainda não era tempo, respondia, com quem tinha em Deus a segurança da vitória que logo lhe daria. Olha só, os subordinados durante a batalha, né? Imagine ali os outros guerreiros vão até o capitão falar, pedindo para ele voltar. E que ele responde? Não? Que ainda não era tempo, porque ele ainda estava rezando. Ou seja, espera um pouco que eu ainda não terminei de rezar. Olha só o quão religioso e grandioso é esse guerreiro. Respondia com quem tinha em Deus a segurança da vitória que logo lhe daria. Ou seja, depositava sempre tinha uma fé muito grande. Tinha confiança total em Deus que Portugal ia ser sempre vencedor. Para quem está acompanhando a nossa leitura, a gente vê o Camões enfatizando isso ao longo de toda a obra. Os portugueses sempre realizaram seus grandes feitos porque eles sempre depositaram sua fé em Deus. Desde lá das conquistas do rei Afonso Henriques a gente vê isso. Então, a gente está vendo isso, né? Assim Pompílio, ouvindo que a possança dos inimigos a terra lhe colhia, a quem lhe dura nova estava dando, pois eu, responde, estou sacrificando. Agora é uma comparação. O Camões vai estar aqui, né, por meio do Paulo da Gama, vai estar comparando a grande fé desse comandante português com a fé de um rei que se chamava Pompílio. No caso aqui é um rei romano que chamava-se Pompílio. É dito aqui, a gente vê, né, que quando ele ouviu que os inimigos estavam invadindo o seu território, a quem lhe a dura nova estava dando, ou seja, a pessoa veio e deu essa dura novidade, essa dura informação, ó, nós estamos sendo invadidos, meu rei. O que o rei disse? Pois eu estou sacrificando, eu respondi, ou seja, estou num momento de oração. Aqui eu não sei se na época, por ser um rei pagão da antiguidade, ele estava realmente sacrificando alguém, afinal, né, quem conhece um pouco sobre as religiões da antiguidade deve saber que os sacrifícios humanos eram feitos, ou às vezes sacrifícios de animais também. Mas, né, não vamos discutir isso. O que dá para entender é que, ao ouvir que o seu inimigo estava sendo invadido, ele fala, esse rei, que é o Pompílio, falou, espere um pouco que eu estou fazendo as minhas orações. E aí,
é uma comparação desses dois, que sempre tá comparando o Pompílio, esse grande comandante português, com Pompílio, ao dizer que os dois sempre tinham depositavam sua fé, sua confiança em Deus, né? Eles tinham fé em Deus. E agora nessa estrofe, agora a 32, a gente vai ver finalmente quem é esse grande cavaleiro, esse grande comandante, esse general que salvou Portugal dos castelhanos. Quem leu aí, acompanhando a nossa leitura do quarto canto, deve se lembrar. Vamos ver aqui. Se quem com tanto esforço em Deus se atreve, ouvir quiseres como se nomeia, português Cipião chamar-se deve, mas mais de Nuno Álvares se arreceia. Ou seja, é o famoso Dom Nuno Álvares Pereira. Quem acompanhou a nossa leitura lembra que é Dom Nuno, lá no começo do quarto canto, que durante uma reunião dos nobres portugueses, repreende eles pela covardia. Né? Afinal, naquele momento, muitos portugueses queriam se render ao grande exército, aos castelhanos. Né? Tava tendo uma guerra civil ali pelo trono de Portugal. Os castelhanos tinham a esposa do rei de Castela era herdeira do trono de Portugal. Só que os portugueses não queriam isso, então eles foram e colocaram um filho do bastardo de um antigo rei, que era o filho bastardo do rei Pedro de Portugal, que é o João, que veio a ser o rei João de Portugal. O rei João I, ele é filho bastardo do rei Pedro. E aí começou uma disputa entre os dois reinos. Afinal, a esposa do rei de Castela, que é Beatriz, ela era herdeira. Só que os portugueses não queriam ela porque sabiam que Portugal ia cair nas mãos dos castelhanos. Então começou uma guerra civil. Uma guerra civil não, uma guerra pelo trono de Portugal, que se desenvolveu nessa batalha aqui. Que a gente viu que essa batalha que está sendo comandada pelo Dom Nuno, que é a Batalha de Aljubarrota. A gente já viu sendo comentado. Então é esse momento da batalha. Quem liderou, quem foi o principal responsável pela vitória dos portugueses ali? Dom Nuno. É interessante aqui que o Camões, ao se referir, ele fala que ele é o português Cipião, ou seja, o Cipião de Portugal. Quem foi Cipião? Cipião foi um cônsul, um general romano da época da República, que liderou e salvou Portugal. Olha só, assim como Dom Nuno salvou Portugal, o Cipião salvou Roma. Me confundi nas palavras, né? Cipião também salvou Roma. Foi durante a Segunda Guerra contra Cartago, que foi aqui, né, as Guerras Púnicas. Eu olhei na minha colinha aqui, foi na Segunda Guerra Púnica. É dito que um grande general de Cartago, muito famoso, chama-se Aníbal Barca, ele conseguiu, com seu exército, invadir os territórios ali da Itália de Roma. E estava causando um caos contra os romanos. Mas um general cônsul romano ali, que era o Cipião, que depois, por esse grande feito de derrotar esses inimigos africanos, afinal Cartago era um reino africano, ele ficou conhecido como Cipião africano. Ou seja, Cipião foi aquele romano que salvou a sua pátria. Então é por isso que existe essa comparação dos dois, né? Afinal, assim como Cipião salvou sua pátria, Dom Nuno salvou sua pátria, salvou Portugal. Lá no quarto canto a gente viu, em alguns momentos, o Camões se referir, era o Vasco da Gama que estava contando a história de Portugal, ao se referir a Dom Nuno, falou que era o Cipião de Portugal. Então, né? Ditosa é a pátria qual filho teve, ou seja, bendita é a pátria que teve um filho como este, ou seja, bendita é Portugal por ter sido mãe de um guerreiro como esse. Ou seja, sorte dos portugueses por Dom Nuno ser da pátria deles. Mas antes, pai, que enquanto o sol rodeia este globo de Ceres e Netuno, sempre suspira por tal filho. Ou seja, né, enquanto o sol iluminar a terra e o mar, aqui na Ceres é a deusa dos cereais, é a deusa não é deusa da natureza somente, eu acho que ia ser errado, mas é a deusa da agricultura. E Netuno é o deus dos mares, então é uma forma poética de se referir à terra e o mar. Ou seja, o Camões aqui diz, enquanto o sol iluminar com seus raios a terra e o mar, o povo de Portugal, a pátria lusitana, sempre vai se orgulhar desse tão bendito filho, que é Dom Nuno. Olha só, em 4, vamos ver aqui de novo, 28, 29, 30, 31, 32. 5 estrofes só para se referir aos grandes feitos de Dom Nuno. Vamos continuar aqui lendo. Na mesma guerra vê que presas ganha este outro capitão de pouca gente. Ou seja, nesta mesma guerra, nesta mesma batalha, que é a Batalha de Aljubarrota, aqui é a época do reinado do rei João I, onde Portugal vai estar se defendendo, lutando contra os castelhanos. Então agora, ó, veja que nesta mesma, ou seja, aqui o Paulo da Gama está mostrando aí provavelmente na mesma pintura, ou uma outra pintura, onde mostra que ainda nessa batalha um outro capitão se destaca,
que vê que presas ganha, este outro capitão de pouca gente, ou seja, com poucos homens ele vai e captura presas. Esse termo presa quer dizer os reféns. Geralmente, como uma batalha acontecia, o derrotado nem sempre perdia todo o exército. A boa parte, na verdade, a maioria do exército derrotado geralmente saía viva, fugia. Mas era comum que, além de matar os inimigos, o vencedor às vezes conseguia capturar algumas pessoas. E geralmente eram pessoas importantes. Então imagine que os portugueses, ao derrotarem os castelhanos, eles conseguiram capturar vários inimigos castelhanos, vários nobres importantes. Então eles são presas valiosas, né? E eles poderiam ser vendidos por um belo resgate depois, né? Trocados pelo resgate. Então é isso, né? Comendadores vence. Então esse outro capitão aí que estava nessa guerra captura e vence vários inimigos, mesmo com poucos homens aqui, ó, de pouca gente, com pouca gente. Comendadores vence e gado apanha, que levaram roubado ousadamente. Então, você está capturando ali os espólios, as coisas dos adversários. Outra vez vê que a lança em sangue banha, deixes só por livrar com amor ardente o preso amigo, preso por leal. Pero Rodrigues é do Leandral, ou seja, quem é esse outro capitão que ao lutar ali na batalha de Aljubarrota também fez esses grandes feitos aqui, ó. Pero Rodrigues é do Leandral. Aqui é uma forma poética de dizer que ele é o Pedro Rodrigues, aqui eu até anotei, do Alentejo. Então é uma referência a isso. O Alentejo é uma região que fica embaixo, entre o Rio Tejo e o extremo sul de Portugal. Então é aquela região ali. Ou seja, ele é o Pedro Rodrigues ali dessa região. Mais um grande português aqui que fez grandes feitos em combate. Olha este desleal e como paga o perjuro que fez e viu engano. Agora uma outra pintura. Paulo da Gama está mostrando uma outra pintura. Olhe para esta outra pintura onde está mostrando um português desleal. Olha só, a gente está vendo um traidor português sendo representado ali. O perjuro que fez e o vil engano, ou seja, o pecado que ele fez e as mentiras, né, dele. Vamos colocar assim. Gil Fernandes é de Elvas que o estraga e o faz vir a passar o último dano. Ou seja, nessa pintura está se mostrando um português traidor e que está sendo castigado, derrotado por um português chamado Gil Fernandes, que é de Elvas, que é uma cidade, uma vila. Ou seja, a gente está vendo aí a pintura que mostra o Gil Fernandes castigando, derrotando, matando um português traidor. De Xerés rouba o campo e quase alaga com o sangue de seus donos castelhanos. Olha só os feitos dele, né? Ele vai e não só mata esse português traidor. Na batalha de Aljubarrota, a gente viu, quando o Camões descreveu pra gente, que muitos portugueses traíram Portugal. Inclusive os irmãos de Dom Nuno. O Dom Nuno na batalha matou alguns irmãos dele que tinham se aliado a Castela contra Portugal. Então, né, aqui a gente vê aqui que esse Gil Fernandes, se eu não me engano aqui, essa pintura dele que está sendo comentada provavelmente dessa batalha ou dessa época. Que depois da batalha de Aljubarrota, Portugal ainda lutou várias vezes com Castela. Por muito tempo, até que se estabeleceu a paz entre os dois reinos. Mas a gente vê que esse personagem aqui, que é o Gil Fernandes, ele mata os castelhanos, né? O Camões até diz, né? Com o sangue de seus donos castelhanos, quase alaga essas terras. É uma forma de dizer que ele espalhou o sangue dos seus inimigos, matou eles ali. Mas olha Rui Pereira, que com o rosto faz escudo às galés de anteposto. Agora, né? Provavelmente nessa pintura ou em uma outra está representado também um outro grande português, né? Aqui, ó, Rui Pereira, que com o rosto faz escudo às galés. Ou seja, ele defendeu as galés com o seu rosto. O que quer dizer isso? Que ele se sacrificou ao defender as galés portuguesas, né? Galés é uma embarcação. Ou seja, aqui é um português que se sacrificou por Portugal. Um grande herói. Mas, próxima estrofe aqui. Olha que 17 lusitanos neste outeiro subido se defendem, fortes de 400 castelhanos, que em derredor pelos tomar se estendessem. Olha só, hein? 17 portugueses em cima de um outeiro, que é um morro, se defendendo contra 400 castelhanos. Olha isso. Olha os portugueses. Aqui, vamos ler. Ó. Neste outeiro subido se defendem, ou seja, estando em cima, né? Em cima desse outeiro se defendem contra 400 castelhanos. Então essa época aqui são as várias batalhas de Portugal contra Castela aqui durante o reinado do rei João I. Porém logo sentiam com seus danos não só se defenderem, mas ofenderem. Ou seja, se não bastasse eles resistirem à ofensa de 17 contra 400, eles não só se defendem quando começam a causar grandes danos contra esses inimigos. Digno feito de ser no mundo eterno, grande no tempo antigo e no moderno. Realmente é um grande feito aí que ocorreu nessa época, né? 17 contra 400, né? Mais impressionante que os 300 de Esparta. Sabe-se antigamente que 300 já contra 1000 romanos pelejaram, no tempo em que os viris atrevimentos de Viriato tanto se ilustraram, e deles alcançando vencimentos memoráveis.
quase ali, quase toda a estrofe. Olha o Viriato sendo citado, mencionado de novo. Quem é o Viriato? Na antiguidade é dito que um homem liderou os povos que habitavam ali a região da Lusitânia, os lusitanos, contra os romanos, e que ele realizou grandes feitos ao lutar contra os romanos. Né? Ele ficou famoso por humilhar os grandes romanos, ou seja, um antepassado dos portugueses. Então, aqui é uma menção aos grandes feitos. Ao se comparar o feito desses 17 que lutaram contra muitos e não foram derrotados, o Camões vai mencionar os feitos do passado também, onde poucos lusitanos venceram muitos inimigos. Então, sabe-se que antigamente que 300 já contra 1000 romanos pelejaram, ou seja, contra 300 lusitanos, sendo liderados aqui pelo Viriato, se consagraram. Aqui não sei se estão diretamente sendo liderados pelo Viriato, porque ele fala assim, ó, no tempo que os viris atrevimentos de Viriato tanto se ilustraram, ou seja, na época de Viriato, que é a antiguidade. Então talvez nem tenha ocorrido isso na época dele, mas vamos considerar que ele que estava liderando esses 300, né? E 300 contra 1000 romanos. 1000 romanos é muita coisa, né? Mais que 1000 pessoas, né? O romano era muito grandioso, né? E deles alcançaram vencimentos memoráveis, ou seja, realizaram grandes feitos ao lutar contra os romanos. De herança nos deixaram, que os muitos, por ser poucos, não temamos. Ou seja, isso é uma herança, né, dos portugueses. Se vocês relembrarem aí o que foi colocado pra gente na história de Portugal, lá no terceiro e no quarto canto, a gente sempre viu isso, que os portugueses estavam sempre em menor número, e mesmo assim sempre saíam vencedores. Não foi só na Batalha de Aljubarrota. Na Batalha de Aljubarrota, os castelhanos levantaram um exército gigantesco contra os portugueses, e os portugueses mesmo assim venceram. Então, na história de Portugal a gente vê isso, e aqui é mencionado que os antepassados dos portugueses, os lusitanos da antiguidade, também tinham esse hábito de vencer inimigos muito numerosos. Então aí fala isso, ó. Essa herança eles nos deixaram, afinal é o Paulo da Gama que está contando isso para o ministro atual. Nós portugueses herdamos isso dos nossos antepassados, né? Que os muitos, por ser poucos, não temamos. Nós, mesmo sendo poucos, não temos medo, nós não temos medo de exércitos numerosos. O que depois 1000 vezes a mostrando. O que depois, ao longo de toda a história de Portugal, nós provamos 1000 vezes. Que sempre mesmo em menor número, nós sempre vencemos. Olha cá 12 infantes. Pedro Henrique, progênite generosa de Joane. Aquele faz ilustre fama fique dele em Germânia, com que a morte engane. Agora está mencionando uma outra pintura onde está mostrando os filhos do rei João, né? Aqui, ó. Prógene generosa de Joana, ou seja, né, os grandes filhos do rei João I, os 12 infantes. Essa palavra aqui, infante, é uma palavra portuguesa que quer dizer os príncipes que não são os herdeiros, que não vão ser os herdeiros do rei. Porque, né, se vocês lembrarem, o herdeiro do rei João, se eu não me engano, foi o rei Geraldo. Acho que o nome dele era Geraldo. Deixa eu ver aqui. Duarte, tá até anotado aqui. Duarte I. O rei Duarte era o príncipe. Então, o rei João I, ele teve mais de um filho, mais do que o Duarte. Então, os outros filhos eram infantes. Então, aqui está mencionando os grandes feitos desses filhos, né, que é o Pedro e o Henrique. Prógene generosa de Joane. Aquele faz que a fama ilustre fique dele em Germânia, com que a morte engane. Então, aqui é uma referência aos grandes feitos desse infante dele, que é o Pedro, muito famoso, que realizou grandes feitos ao lutar lá. Provavelmente ele participou de torneios ou em algum momento ele enfrentou os povos da Alemanha. Agora se referindo ao outro filho, que é o Henrique, que ela nos mares o publique por seu descobridor e desengane de Ceuta a maura túmida vaidade, primeiro entrando nas portas da cidade. Então aqui está falando da grande fama desses dois guerreiros. No caso, né, a dele, né, ela que está aqui na estrofe 1, 2, 3, 4, 5... aqui na quinta estrofe aqui da 37ª estrofe, esse ela é a fama. Tanto que a fama, né, várias vezes é mencionada a deusa fama, que é a divindade que espalha os grandes feitos. Então, né, que a fama, ao se referir ao infante aqui, que é o Dom Henrique, fala que vai mencionar os feitos marítimos dele. O Dom Henrique ele é tão importante que ele é mencionado como o infante navegador. Henrique, o navegador. Se eu não me engano, a questão marítima que foi se desenvolvendo de Portugal já nessa época é graças a ele. Ou seja, as grandes naus portuguesas só existiram graças a ele, pra vocês verem. Então, por seus descobrimentos, descobridor, ele que descobriu muita coisa, foi um grande navegador. E desengane de Ceuta, a maura tímida verdade. Ele foi um dos conquistadores de Ceuta. Lembra quando eu falei que
lá no quarto canto, Portugal já começa a conquistar territórios para fora da Península Ibérica. É nessa época aqui. Então, Ceuta, que fica ali no norte da África, foi conquistada por Portugal nessa época. É o momento que os portugueses começam a conquistar, sair da Península Ibérica e conquistar o norte da África. Então, foi Dom Henrique aqui, filho do Dom João, né, infante Dom Henrique, que fez esses grandes feitos. Né? Primeiro entrando nas portas da cidade, ou seja, ele entrou, foi o primeiro conquistador das portas da cidade de Ceuta, do forte de Ceuta. Vês o conde Dom Pedro, que sustenta 12 cercos contra toda a barbárie. Agora está mostrando uma outra pintura que está representando um conde que se chama Pedro, Dom Pedro, que está se mantendo aqui, né? 12 cercos contra a barbárie. Imagina você é um comandante e você está se defendendo ao mesmo tempo em 2 cercos. Olha só. Aqui, ó, aqui na minha anotação da minha edição aqui, Dom Pedro de Menezes, conde de Vila Real. Olha só, os grandes feitos dele, né? Vês outro conde, agora tá o Paulo da Gama está mostrando uma outra pintura e perguntou: você está vendo essa outra pintura com esse outro conde que representa em terra Marte, em forças e ousadia, de poder defender, não se contenta Alcacere da ingente companhia, mas do seu rei defende a cara vida, pondo por muro a sua ali perdida. Ou seja, agora um outro conde que não só se defendeu por Portugal, como se sacrificou pelo rei de Portugal. Aqui, ó. Dom Duarte de Menezes, conde de Viana e de Tarroca. Então, mas a gente está vendo aqui os grandes heróis de Portugal. Aqui esse término, aqui ó, essa palavra, né? Vês esse outro conde está que representa em terra Marte, ou seja, ele em terra representa o deus Marte, que é o deus da guerra. Ou seja, ele é a representação viva da batalha, do combate, da vitória, das conquistas militares. Quer dizer, isso é uma forma poética de se referir a isso. E Alcacere é Alcacere do Sal, que é uma cidade, ele era um forte ali de Portugal. Ou seja, ele defendeu contra os inimigos e morreu por Portugal, né? Mas do seu rei defende a cara vida, pondo por muro a sua ali perdida. Ou seja, ele dá sua vida pelo rei de Portugal. Outros muitos verias, que os pintores aqui também por certo pintariam. Agora a gente vê o final aí da exposição feita pelo Paulo da Gama. Ele fala, ó, você poderiam estar representadas muitas outras pinturas dos grandes portugueses, mas falta-lhe pincel, faltam-lhe cores, honra, prêmio, favor, que as artes criam, ou seja, falta talento para estar podendo fazer isso. Ou seja, estariam sendo expostas muitas outras pinturas se houvessem mais pessoas talentosas ali em Portugal para estar mostrando essas pinturas. Ou seja, a partir dessa estrofe a gente vai ver meio que uma crítica que Camões, por meio do Paulo da Gama, vai fazer vamos ver, a cultura do portuguesa. Quem lembra do que eu falei no final do sétimo canto, que em alguns vídeos anteriores, a gente viu o Camões lamentar a situação dele, onde ele diz que o povo de Portugal não valoriza ele fala que os nobres portugueses não valorizam ele. A gente vai ver meio que uma crítica, ele dizendo isso com algumas palavras, né? Culpa dos viciosos sucessores que degeneraram certo e se desviaram do ilustre do lustre e do valor dos seus antepassados em gostos e vaidades atolados. Ou seja, não existem novos artistas pintando os grandes feitos de Portugal por culpa da atual geração dos nobres portugueses. Ou seja, isso aqui é o Paulo da Gama dizendo, Camões dizendo isso pelo Paulo da Gama. Só que como é Paulo da Gama dizendo, dá para entender que isso aqui é na época dele. Ou seja, no final do século XV. Ou seja, Portugal já estava meio que em decadência nessa época, talvez. Tá meio que deixando entender isso. Não uma decadência militar, porque a gente sabe que depois dessa empreitada do Vasco da Gama, Portugal ainda vai realizar feitos muito grandiosos. Mas o Camões já menciona que as artes e a cultura já era desprezada nessa época. Ele diz, ele fala que não está surgindo novos artistas aqui para pintar os grandes feitos por culpa dos sucessores dos grandes portugueses, ou seja, pelos netos, pelos bisnetos dos grandes portugueses, né? Que vivem que estão atolados em vaidades, em prazeres. Aqui para exemplificar, né? Todo mundo deve conhecer o filho, o herdeiro de alguém, ou seja, existiu algum pai, algum avô, algum bisavô que realizou um grande feito, que enriqueceu muito, mas os netos, os filhos, os netos, os bisnetos, eles vivem entregues às vaidades, gastando. Tem um monte de famosos aí na sociedade brasileira, na sociedade mundial, que é isso, é o herdeiro do fulano de tal, é o filho do fulano de tal, que a gente só conhece ele porque ele é o filho de alguém, não porque ele tenha realizado alguma coisa. Então é isso. Aqueles pais ilustres que já deram princípio à geração que deles pende, pela virtude muito então fizeram, e por deixar a casa que descende, ou seja, estava ensinando que os antepassados dos portugueses, dessa geração, da geração desses
vamos dizer assim, portugueses que vivem nos vícios, desses nobres portugueses que vivem em seus vícios, os antepassados deles realizaram grandes feitos. E esses atuais só estão nessa posição graças a eles. Cegos que dos trabalhos que tiveram, se a alta fama e o rumor deles se estende, escuro deixam sempre seus menores, como lhe deixar descansos corruptos. Ou seja, é também culpa desses antepassados. Que os antepassados, o Camões sempre enfatiza isso, né? Que os grandes portugueses, apesar de realizar grandes feitos, eles não cuidaram das novas gerações para que elas fossem cultas e desenvolvessem as artes. Então, acabou sendo gerado uma série de sucessores que estavam entregues aos vícios. Tanto que coloca aqui, ó, lhe deixar descansos corruptores. Ou seja, eles deixaram um dote, uma herança, que acabou corrompendo eles. É uma crítica a isso. E é por causa disso que não surgem grandes nomes artísticos em Portugal, que possam estar pintando e dizendo os grandes feitos do povo de Portugal. Outros também há grandes e abastados, sem nenhum tronco ilustre de onde vem. Ou seja, além desses nobres que são herdeiros dos grandes portugueses, que vivem entregues aos seus vícios, também existem ali entre os nobres pessoas relevantes, mas que também não, né? Como ele vai colocar assim, ó, grandes e abastados, ou seja, são muito ricos, sem nenhum tronco ilustre, ou seja, tem gente ali que é nobre, mas só é nobre porque é rico. E a gente, ou seja, ele os antepassados deles nem têm nome digno para estar ali entre os nobres portugueses. Culpa de reis. Por que existem esses nobres que não têm herdeiros nobres? Né? Por culpa dos reis, que às vezes a privados dão a mais que a mil, que esforço e saber tenham. Ou seja, é o famoso puxa-saco. Sempre tinha um puxa-saco em volta do rei, e o rei ficava dando títulos para esses puxa-sacos que eles não mereciam. Ou seja, eles recebiam títulos e méritos, coisas que eles não mereciam receber, esses títulos, esses nomes. Quer dizer isso, que às vezes há privados, ou seja, conhecidos, que é o povo que ficava em volta do rei, os bajuladores, dão mais que a mil, ou seja, eles premiavam mais que os outros. Em vez do rei dar um título de nobre ou reconhecer, dar um prêmio para quem realmente fizesse um grande feito, os reis acabavam dando agrados para quem não merecia só porque era bajulador, porque era puxa-saco. Então essa estrofe quer dizer isso. E é por causa disso que Portugal não existem mais pinturas representando os grandes feitos do povo lusitano. Camões quer dizer isso pra gente. Estes os seus não querem ver pintados, crendo que as cores vãs lhe não convêm, e com seu contrário natural, a pintura que fala, querem mal. Ou seja, esses que aqui dessa estrofe, né, esses grandes abastados que receberam títulos dos reis, ou que os seus eles não querem pintar os seus antepassados. Por quê? Porque os seus antepassados eram bajuladores, não eram grandes nobres, grandes guerreiros que subiram na hierarquia graças aos seus feitos. Não, eles conseguiram isso por meio da bajulação. E os filhos desses bajuladores não querem pintar os seus antepassados, porque afinal todo mundo vai saber que eles não têm uma origem nobre. Isso aqui quer dizer isso, né? E por isso falam mal das pinturas, né? Afinal, eles são contra as pinturas, porque se forem pintados os antepassados deles, todo mundo vai ver que eles são descendentes de bajuladores. Não nego que há, contudo, descendentes de generoso tronco e casa rica, que com costumes altos e excelentes sustenham a nobreza que lhe fica. Ou seja, apesar de estar criticando a nobreza portuguesa, ele diz, eu admito que entre esse monte de gente, vamos dizer assim, esse monte de gente viciosa e um monte de puxa-saco, existam os que realmente realizaram grandes feitos e que, vamos dizer assim, eles ilustram os feitos dos seus antepassados. Ou seja, é o filho, é o neto que se mantém, que segue a grandiosidade dos seus pais, dos seus avós. Falando, não nego que há descendentes grandiosos. E se a luz dos antigos seus parentes neles mais valor não clarifica, não falta ao menos, nem se faz escura, mas desses acha poucos a pintura. Ou seja, está criticando, apesar de existir alguns desses sucessores que sejam grandiosos, eles não valorizam as pinturas. Aqui a pintura representa a arte no geral. A gente vê que o Camões sempre critica os portugueses por não valorizarem as artes, não valorizarem ele, Camões. Quem lembra aí da biografia do Camões, se eu não me engano, já mencionei um pouco a biografia aqui nos vídeos anteriores. O Camões foi desprezado, bem desprezado. Ele que é o maior dos portugueses, ele foi desprezado. Então aqui é uma referência a isso. Apesar desses descendentes que não são bajuladores nem viciosos, ou seja, são grandes descendentes, eles apesar disso não valorizam as artes e não possibilitam que os seus grandes antepassados sejam pintados. Quer dizer isso. Não falta ao menos e nem faz escura, mas desse já acha-se poucos a pintura.
ou seja, é o desprezo. E aí a gente vê que o fim da grande exposição do Paulo da Gama. Assim está declarando os grandes feitos o Gama. Assim estava explicando os grandes feitos Paulo da Gama. Que ali mostra a vária tinta que a da outra mãos tão claros, tão perfeitos, do singular artifício ali, ou seja, as pinturas que estão ali representando os grandes feitos do povo de Portugal. Os olhos tinha prontos e direitos, o Catual na história é bem distinta. Lembra que eu falei que o ministro indiano que se chama Catual? Que é ele, né? Ou seja, o Catual estava prestando atenção em tudo isso, ele estava muito empolgado, muito admirado com a grande história de Portugal. 1000 vezes perguntava e ouvia as gostosas batalhas que ali viam. Então, ele perguntava muito empolgado, bem curioso, né? Ele estava se deleitando ao ver as pinturas que representavam Portugal. Mas já a luz se mostrava duvidosa, ou seja, aqui, essa estrofe aqui é uma forma poética que a gente vai ver, né? Estava começando a anoitecer e o ministro Catual volta com os indianos e com o Monsaid, lembra que ele está ali com o Mouro Monsaid? Eles vão voltar das naus portuguesas de volta para o palácio ali de Calicut. Então, mas já a luz se mostrava duvidosa, porque a lâmpada grande se escondia debaixo do horizonte e a luminosa levava aos antípodas o dia. Isso aqui é uma forma poética de dizer que está anoitecendo. Aqui, ó. A lâmpada grande. Quem é a grande lâmpada? É o sol. É o sol. Se escondia debaixo do horizonte. É o momento que o sol, né, vai se pôr. A gente tem a impressão que o sol, né, a gente olha ali para o horizonte, a gente tem a impressão que o sol está sumindo no mar ou no horizonte, né? Se a gente estiver se vocês, por exemplo, estivessem numa praia olhando pro oeste, né, que é onde o sol se põe, a gente ia ter a impressão que o sol está indo dormir no horizonte ou no mar. Então quer dizer isso, aqui é uma forma poética. E luminosa levava aos antípodas o dia, ou seja, levava a luz aos antípodas. O que é antípoda? Antípoda é uma forma de dizer que é o extremo oposto do outro lado do mundo. Você está levando a luz para o outro lado do mundo, uma forma poética de dizer isso. Ou seja, deixa nós aqui no escuro, aqui anoitece, para que amanheça no outro lado do mundo. Que é uma forma de dizer isso, poética. Acontecia isso, ou seja, começava a anoitecer, quando o gentil e a gente generosa dos naires da forte nau se partia. Ou seja, o gentil, que é o Catual, retornava para as naus. Ele veio junto com, o Catual veio junto com o Monsaid e com alguns naires. Naires são os indianos responsáveis pela guerra, ou seja, ele veio acompanhado de alguns guerreiros ali, para estar conversando, né? Alguns seguranças. Então ele veio, né? Toda essa gente indiana sai ali das naus portuguesas, né? Da nau forte se partia, ou seja, embora da nau portuguesa, a buscar o repouso que descansa, os laços animais na noite mansa. Aqui é uma forma poética de dizer, né? Vão buscar o descanso, eles vão descansar, né? Eles ficaram ali provavelmente o dia inteiro ali conversando, nesse encontro diplomático e amigável com os portugueses, agora eles vão voltar para casa, para ter o descanso, né? O repouso que descansa os laços animais, os animais cansados, na noite mansa. Aqui é uma forma poética de dizer que eles vão dormir. Certo, pessoal? Quase 1h10 aqui de vídeo, os vídeos estão cada vez maiores, mas né, a gente está aqui terminando de ler os Lusíadas. Então vale muito a pena a gente estar gastando esse tempo aqui para estar apreciando essa grande obra do Camões. Pedir para vocês deixarem um like no vídeo. Se possível, também tá comentando o vídeo aqui, me dizer o que vocês estão achando, as impressões de vocês aqui da minha leitura, das minhas explicações. Qualquer comentário, qualquer crítica é muito bem-vinda. Também vou pedir para vocês assistirem os vídeos anteriores que eu já publiquei aqui no YouTube. Como eu fiz, apesar de eu ter feito no começo um resumo do que a gente já leu até agora, é um resumo. Então eu omiti vários detalhes, várias informações complementares ali para fazer esse resumo. E olha que ficou um resumo de meia hora quase. Então, tudo que a gente já leu, a gente está aqui quase na metade do 8º canto, então todas as estrofes, todos os versos eu já li com vocês aqui no YouTube. Então não deixem de conferir os vídeos anteriores para vocês se situarem melhor na nossa leitura e não perder nenhuma informação dessa grande obra aqui, que é a obra de Camões. Também vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. No próximo vídeo que eu vou estar publicando, a gente vai continuar lendo o 8º canto, que é o momento que o rei Samorim vai começar a gente vai ver ali que os indianos eles vão começar algumas tramóias contra os portugueses. A gente vai ver que o deus Baco, nos próximos vídeos, ele vai tentar a sua última armadilha, a sua última cartada para acabar com a frota portuguesa, que já nesse momento já está ali na Índia. Então não deixem de se inscrever no meu canal para acompanhar os meus próximos vídeos aqui, os meus próximos comentários sobre os Lusíadas. E por fim eu vou pedir para vocês conferirem um link que está aqui na descrição do vídeo. Esse link é um e-book que eu estou vendendo, que é uma versão digital dos Lusíadas. As mais de 1000 estrofes dos Lusíadas, todas comentadas por mim, por apenas R$10. Esse e-book que eu estou vendendo. Como vocês bem devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio há alguns anos e vocês viram, eu gaguejo bastante, eu me confundo em alguns termos.
Porque afinal aqui essa é a maior obra da língua portuguesa. A gente está lendo um épico, um clássico. O épico é a literatura no seu nível mais alto, a poesia no seu nível mais alto. E se não bastasse isso, o Camões ainda vai se utilizar num português bem arcaico. Então é uma linguagem truncada. E se não bastasse isso, o Camões ainda vai citar deuses, criaturas mitológicas, personagens da antiguidade. A gente viu aqui que ele mencionou uma série de personagens da antiguidade, inclusive personagens da história de Portugal. Então, ter um manual, ter um guia é fundamental para facilitar a nossa leitura. E esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando aí na descrição do vídeo para vocês. Por apenas R$10, as mais de 1000 estrofes, todas explicadas aí da melhor forma possível para vocês. R$10, está de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Certo, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Malta Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.